Olá, hoje quarta-feira, 3 de abril, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Essa leitura descreve o momento em que Pedro e João sobem para o templo para rezar e lá encontram com um coxo que pede esmola. Ele é coxo de nascença e ele todos os dias estava na porta do templo para pedir esmola. A primeira coisa aqui que eu acho que merece a nossa atenção é o versículo 1. Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Perceba, subir ao templo, na palavra de Deus, significa o quê? Retirar-se para rezar. Subir a montanha, subir para o templo, retirar-se para rezar. É o momento de parar e rezar. E entrar em comunhão com esse Deus vivo que habita dentro de cada um de nós. Então é importante que a gente adote essa conduta de todos os dias retirar-se para rezar. Isso quer dizer que você vai subir, literalmente subir a montanha, subir ao templo? Não. Isso quer dizer que é importante você construir um oratório dentro da sua casa, dentro do seu quarto, um lugar onde você pode parar para rezar, para falar com Deus, para ouvir a Deus, para meditar a palavra, para rezar um terço, para rezar um rosário, momento de subir ao templo e subir a montanha, aonde você estiver, inclusive no seu ambiente de trabalho, mas parar e rezar. É importante que a gente crie esse hábito da oração, porque um católico sem oração é um soldado sem armas. Um cristão sem oração é um soldado sem armas. Já dizia São José Maria Escrivá, e o Papa Francisco também diz a mesma coisa. Quando Pedro e João veem esse coxo na porta do templo, Pedro pede para ele olhar para ele. Ele pede a esmola e Pedro faz, olha para nós. E o coxo fita o olhar em Pedro e João, esperando receber algum valor ali, alguma coisa. E Pedro diz para ele o seguinte: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele coxo se levantou e não somente andou, como saiu dentro do templo, pulando, cantando e louvando a Deus. Eu imagino essa cena. Um coxo de nascença que estava ali todos os dias para pedir esmola. As pessoas que estão ali meditando e rezando no templo, quando olham aquele homem pulando, cantando, dançando e louvando a Deus. O espanto, o susto que não deve ter causado na hora. Mas o mais importante não é esse inesperado. O mais importante é perceber que Pedro e João
deram a ele muito mais do que ele esperava. Porque o que ele esperava naquele momento, o olhar dele estava preso apenas à vida material, à necessidade do momento. Mas a graça que Deus tinha para a vida dele era muito maior do que ele imaginava. E o que Pedro e João deram a ele foi ressignificar a vida dele a partir daquela cura que ele esperava e durante o tempo eu acredito que deixou de esperar. Porque ao invés de pedir para ser curado, ele pedia esmola. E Pedro e João, Pedro diz, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho algo muito melhor para você, que é a graça de Deus. E é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar. A gente às vezes passa a vida inteira correndo atrás da felicidade onde ela não se deixa encontrar. Por quê? Porque essa felicidade conceitual, essa felicidade que a gente conceitua, né? A gente cria um conceito sobre ela, ela é muito limitada, ela é muito parcial. E a graça e a vontade de Deus para nós é muito maior do que a gente pode imaginar, muito maior do que a nossa compreensão humana pode alcançar. Então nós devemos revisar o modo como a gente pede, a gente deve aprender a pedir. E ao invés de a gente pedir para que a nossa vontade se cumpra, a gente deve pedir a Deus que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Por quê? Porque o que ele tem para nós é muito maior e muito melhor do que a nossa compreensão humana, tão apaixonada, tão limitada, consegue alcançar. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. É a descrição dos discípulos de Emaús que caminham de Jerusalém até Emaús. São 11 quilômetros de distância, então é uma caminhada muito boa. E esses discípulos que estão indo em direção a Emaús, eles são visitados por Jesus. Jesus chega no meio deles e começa a conversar, né? E um deles está triste e Jesus diz, o que é que vocês estão conversando aí pelo caminho? E um deles, chamado Cleofas, diz, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Olha como a dor e o sofrimento cegam a gente. Era Jesus e eles não foram incapazes de reconhecer Jesus. Porque é isso que acontece. Quando o nosso coração está vazio de esperança, a dor nos cega de tal modo que a gente não consegue reconhecer a Deus, que a gente não consegue enxergar de um modo que nos conduz a enxergar a realidade. Qual era a realidade? Jesus estava ali no meio deles, mas eles não conseguiram de primeira reconhecer, né? E aí Jesus, no versículo 25, como é muito educado, abre aspas para Jesus, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Aí começa a explicar para eles tudo o que devia acontecer, começando por Moisés e passando por todos os profetas. Jesus com a paciência que lhe é peculiar com cada um de nós. Mas o que Jesus está dizendo para os discípulos de Emaús, como sois sem inteligência, a gente diz o quê? Caramba, como sois burros, né? Como sois burros. Sem inteligência é ser burro. E lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. E isso não é privilégio. Essa falta de inteligência não é privilégio dos discípulos de Emaús. Esses burros e lentos somos eu e você que custamos a nos converter. São Pedro falava ontem, convertei-vos. Nós somos lentos em nos converter. Por quê? Porque nós somos lentos e sem inteligências em acreditar em tudo que a palavra de Deus nos ensina e nos exorta. Em tudo que Cristo nos fala desde a plenitude dos tempos, desde sempre, desde toda a eternidade. A gente é lento e, portanto, a gente é sem inteligência. Porque se a gente fosse com inteligência e a gente fosse rápido, a gente abria o nosso coração, diria, eu creio e nunca mais eu olho para trás. Eu só quero o que Deus quer, mas a gente não faz isso. A gente fica negociando a nossa salvação. A gente fica negociando a nossa relação com Deus. E, portanto, não vivemos aquilo que Deus quer que a gente viva.
Não criamos essa relação de intimidade que vai se provar no final. Porque Jesus faz de conta que vai adiante e eles dizem, não, fica conosco, já é tarde, fica conosco, e Jesus fica com eles, se senta com eles e ao partir do pão, eles reconhecem Jesus. Aqui está mais um movimento de intimidade. Naquele ato de intimidade, da partilha da mesa, da Santa Ceia, quando Jesus abençoa o pão, parte e distribui, eles reconhecem Jesus. E Jesus desaparece no meio deles, mas a visita, a presença é tão forte que eles voltam correndo para Jerusalém para poder participar, informar, comunicar aos discípulos tudo o que aconteceu. Peçamos ao Espírito Santo, continuemos pedindo ao Espírito Santo a graça de construir essa relação de intimidade, de reconhecer a voz de Jesus, de reconhecer Jesus ao partir do pão, a cada Santa Missa, que a cada comunhão o nosso coração se una em íntima relação com o nosso Senhor, para que cada vez mais a gente reconheça nosso Senhor por causa da intimidade que o Espírito Santo está criando com o coração de Deus, com o coração de Jesus junto ao nosso coração. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.